Wow, they sing those words like they mean it. Eles estão cantando bem, hein? Sim. It is well. That's what Está tudo happens bem com when we a minha behold alma, Jesus. com o meu ser. Isso é o que acontece quando nós contemplamos Jesus e a palavra dele. Uau, que noite Noite que foi incrível! ontem, hein? Eu estava tentando explicar para as pessoas que não estavam aqui e à noite na conferência eu não tenho palavras para o que aconteceu ontem à noite. Perspectives. You were up here in the front. And sometimes it's a little thing. I like to sometimes sit in the back of the room. Algumas vezes eu gosto de ficar lá atrás no quarto ou na sala para então observar todo esse movimento e tudo que está acontecendo. E Jesus realmente movendo, o Espírito Santo movendo nas vidas dessas mulheres. Tinha gente prostrado, de joelhos, adorando ao Senhor. Eu vou guardar ontem à noite para sempre na minha vida como um ponto alto. Sim, eu também. É um momento de muita quebrantação e convicção. Foram tantos testemunhos de todo lugar. Um dos testemunhos que eu escutei foi que tinha uma menina que trouxe uma amiga que não conhecia Jesus e ela tem orado por essa amiga e no final da passagem para adolescentes. Hoje, ela compartilhou conosco que a amiga dela se converteu e é Louvado seja o Senhor. de Jesus. Glória a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Uau, e sou muito grata também a todos vocês aqui presencialmente e também vocês online. Nós já recebemos mais de $34 mil de doação para o ministério. Tudo isso vai para o aplicativo que vai estar, se Deus quiser, sendo distribuído já no próximo ano para adolescentes. E o pessoal online foi quem deu mais essas doações. Então, muito, muito obrigada para todos vocês aí online por doar e investir neste ministério. Eu não lembro muito dos números aqui, mas temos 154 novas parceiras do ministério. Uau, muito obrigada por juntar-se a nós como parceira nesse ministério. Queríamos muito ter mais pessoas Também você juntando-se. pode se juntar a nós e participar, ser uma apoiadora do ministério. Se junte a nós nessa batalha, nesse propósito de ter mais pessoas contribuindo para o ministério. Que seja a quantia que for que Deus colocar no seu coração. Se junte a nós nesse propósito. No site tem o botão de doação. Você pode, lá no topo da página, tem o botão de doação. E se o Senhor está tocando na sua vida e te abençoando através desse ministério, venha e compartilhe conosco o que o Senhor tem feito. Então, para quem está aqui na conferência, você pode se inscrever e ser uma parceira do ministério também, começado mensalmente ao ministério. Vocês, mulheres, também já fizeram a devocional do Dwell, daquele aplicativo do Dwell, e meditando no Salmo 1. E agora eles estão falando sobre alguns livros do Moody Publishers, da publicação aqui. Mas então, só lembrando dos recursos que temos online disponível, gratuito para todos vocês, para fazer o download. Mas também no site do Aviva Nossos Corações, vocês podem também comprar vários dos livros da Nancy e de tantas outras autoras. Então, se você fizer doações também, nós gostaríamos muito aqui de ouvir sobre isso e como os livros aí no Brasil têm encorajado você na caminhada. A Diana está falando que agora estão falando sobre a vestimenta a roupa delas. da Diana, Então, que parece com um dos livros da Nancy. Por isso que ela comprou essa roupa. fazendo brincadeira uma com a outra agora. Então, se você comprar o livro aqui presencialmente, para você que está presencialmente aqui, vem tirar uma foto comigo. Eu vou estar lá e posso autografar.
Então, a gente está com algumas amigas aqui na conferência e a gente vai ter um bate-papo gostoso agora, em alguns tópicos muito práticos, né? E colocar como a gente pode aplicar tudo o que a gente aprendeu aqui. E agora, o que a gente faz? Quais são os próximos passos? Então, essas mulheres já participaram de sessões menores aqui. Vocês provavelmente conhecem. Uma delas é a Kelly, que falou ontem à noite. Mas temos algumas Katie presentes McCoy aqui. também, à direita lá da Dana. A Shannon Popkin, que é muito também parceira do ministério. Então, a primeira pergunta é, e agora? O que a gente faz depois disso? De tudo que a gente escutou. Então, a gente vai ter que recomeçar a nossa leitura da palavra e outras vai ter que começar do princípio. Qual é a nossa caminhada com a palavra? Então, qual é o seu conselho para recomeçar ou começar a passar tempo com a palavra de Deus? Eu gosto muito dessa pergunta, Dana. Acho que a prioridade realmente é veja Jesus. Busque ver Jesus no texto, na Bíblia. Leia e leia de novo e pergunte-se o que eu aprendi sobre Jesus. Então, quando você contempla Jesus na Bíblia, você vai receber transformação do Senhor. Mas se você ficar aprendendo e memorizando, mas não aplicando, então não haverá transformação de vida. Então, leia o livro, leia a palavra, leia a Bíblia e pense e medite e agradeça a Deus por quem Ele é. E fale, obrigado, Jesus, por ser meu pastor e por ser bondoso e gracioso. E escreva o que Ele tem ensinado para você. Então, busque Jesus. Katie, qual é o seu conselho? Primeiro, ouça a Escritura. Eu amo ouvir a Escritura. E o aplicativo Dwell é um aplicativo muito incrível. Sim, eu posso atestar disso. Eu e meu esposo gostamos muito do aplicativo Dwell. E você pode ouvir a Bíblia em diferentes línguas e até diferentes leitores. Também a leitura dos evangelhos. Tem diferentes planos de leitura e ouvindo também nesse aplicativo. E a fé vem por ouvir a palavra e ler a palavra. Eu preciso mais da palavra de Deus. E eu sei que eu posso me distrair de manhã, começar o meu trabalho, e às vezes eu chego no final do dia e começo a perder esse tempo com a palavra de Deus. Então, quando eu começo o meu dia, eu abro o aplicativo Dwell e começo a ouvir a palavra de Deus. E se você não tem ainda o aplicativo Dwell, só para saber, tem outros aplicativos também gratuitos para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Então, a gente absorve coisas diferentes quando a gente lê do que só escutar. Katie, obrigada pela mensagem de ontem e por tudo que você compartilhou. Acho que algo que eu gosto muito de fazer em qualquer estação na minha vida é achar um lugar e um tempo na minha agenda, sabe? É realmente crucial para mim de ter disciplina. Disciplina é tão importante. Então, onde eu vou estar lendo a palavra de Deus? Eu tenho 5 filhos, então é uma estação de vida bem ocupada. Então, de manhã não funciona para mim. Então, qual horário para mim que funciona mais eu poder ler a Bíblia, talvez durante o tempo de cochilo das crianças, talvez à noite. Então, realmente se comprometa e isso me ajuda bastante. Eu recomendo bastante isso. O meu lugar, eu tenho a minha cadeira especial. Eu fico muito animada para chegar lá naquele lugar de manhã. O meu conselho favorito é realmente antes de abrir a Bíblia. Eu sei que nós falamos aqui sobre esse scarf, né? O branco falando, eu realmente estou aqui, Senhor, disposta a te ouvir. Eu estou entregue a ti, Senhor, e orando, realmente orando antes de abrir a Bíblia e pedir, Deus, me encontre aqui. Deus, eu quero ouvir da tua palavra
E muitas vezes eu abria a palavra e não conseguia ouvir Deus. E muitas vezes eu queria controlar isso. Eu não estava com o coração falando sim, Senhor. Um coração disposto a ouvir a Ele. Então, realmente ter um coração ensinável, um coração disposto a ouvir a palavra de Deus. E realmente falando, eu vou obedecer o Senhor, a verdade sobre quem o Senhor é, quem eu sou e sobre a minha salvação. Sim, Senhor, Ai, que estou mais disposta a te lindo. ouvir. Kelly, o seu ministério chamado Ensine e Equipe, que é uma forma de ensinar mulheres a fazer o estudo bíblico. Mas você pode dar só uma das formas de estudar a Bíblia que você ensina desse grupo? Então, o estudo bíblico indutivo realmente começa num ponto bem simples, que é a observação. Então, você primeiro nota o que o texto está falando, o que a Bíblia está falando, sabe? E muitas vezes a gente tende a pular isso, pular a observação, porque a gente quer saber logo o que significa. Mas, quando ouvimos ontem, até na outra noite, o estudo, os gregos procuram o significado do texto, mas no versículo fala, mas em contraste, Deus não dá a resposta e Deus faz algo diferente. Então, realmente pare e observe o texto bíblico. Não avance logo para o que significa, mas veja o que está falando. Olhe, vá lá no dicionário, abra o dicionário e veja o que algumas palavras significam. Então, realmente fique devagar e observe o texto bíblico. Shannon, eu tenho uma Para pergunta estudar para bem. você. Eu vou fazer uma pergunta. Não sei se você já estudou sobre isso, mas o título dessa conversa aqui é como aproveitar mais da palavra de Deus. Então, você acha que receber mais a palavra é preciso que você leia mais? Ou será que a gente só fica preocupada em ler muita coisa e não gastar tempo com Jesus, passar tempo com Jesus? Como evitar isso? Eu acho que os fariseus são assustadores, porque os fariseus sabiam muito, memorizavam muito, e eles abriam as escrituras e sabiam muito das escrituras, mas estavam lá por razões erradas e queriam ver onde está a linha do certo e do errado e como eu fico do lado certo para eu ser elevado. Então, os fariseus tinham realmente uma motivação errada. A palavra de Deus nos ajuda a nos mostrar onde está Jesus. Eu quero chegar na palavra de Deus não querendo cumprir uma tarefa. Tipo, eu quero terminar de ler isso neste tempo. Não, eu quero que meu coração esteja aberto a Deus para que Deus possa estar me mostrando as minhas necessidades, o que Cristo fez na minha vida, no meu lugar, a morte e a ressurreição dele. Este é o objetivo da Bíblia, não para me elevar, mas para me tornar humilde perante de Jesus. Realmente, os fariseus são assustadores. Mas eu quero... Talvez tenha alguns fariseus aqui na sala. E quem foi um fariseu que Deus pegou de jeito e transformou na Bíblia? Eu ainda estou um pouco cansada, mas eu acho que você está falando do apóstolo Paulo. Tem esperança para a gente, para qualquer pessoa, mesmo sendo fariseu. Arthur Katie, você trouxe brinquedos hoje aqui? Brinquedos. Que pena. Você tem doutorado? Eu ia tirar sarro de você, porque você que é a doutora no nosso meio. Primeiro, eu trago os meus fones de ouvido para ouvir a palavra de Deus. E eu também tenho uma lente de aumento para tentar me lembrar de realmente me aprofundar mais na Bíblia. Então, de realmente me aprofundar na pesquisa da palavra, do significado da palavra na Bíblia. Quando eu era uma cristã nova, a minha mãe me deu uma Bíblia nova de estudo
E eu estava assim tão animada. Uau, essas palavras têm novas definições, ou vendo no original, no grego, no hebreu. Então, lápis coloridos também é o meu terceiro, minha terceira ferramenta. Quando você pensa em estudo bíblico e canetas coloridas, você pensa muito no Kay Arthur, que é um estudioso, né, da Bíblia tão conhecido. Então, circula, talvez coloca uma cruz quando você vê Jesus. Circula o verbo de uma forma diferente e você pode ler uma passagem mais de 5 vezes diferentes e realmente observar o que o Espírito Santo está te mostrando. Então, essas são boas ferramentas. Ai, que lindo. É lindo. Ashley, você escreveu um livro chamado Bíblia e Café da Manhã, e eu estava pensando sobre isso. Qual a importância da manhã para o nosso tempo com Deus? Não sei se eu vou responder da forma que você quer. Então, quando eu vejo a Escritura, nós vemos o convite para realmente ler a palavra de Deus de manhã, à noite, à tarde, no carro, na hora do almoço, onde quer que seja, como uma mamãe nova. Aqui eu sou, então muitas vezes eu queria fazer meu estudo indutivo e o meu planejamento não funcionou. Os meus pequenininhos, minhas crianças estavam interrompendo o meu tempo e eu estava ficando chateada com eles, com minhas crianças e falando, não me interrompe. E eu fiquei pensando, uau, e se eu convidá-los para participar desse estudo bíblico comigo? Então, abri minha Bíblia com os meus filhos na mesa durante o café da manhã. Então, isso foi uma tremenda mudança na minha vida. Se você fizer de manhã, à noite, ou durante o cochilo, durante a amamentação do bebê, Jesus fala, venha. Se você está com fome, venha. Se você está com sede, em qualquer momento do dia, venha para mim. Então, por exemplo, café da manhã. Eu amo café da manhã. Então, faça essa conexão da Bíblia e estudando a Bíblia com algo que você faz todo dia, seja escovando os dentes, se arrumando para o trabalho, se arrumando para cuidar das crianças, no café da manhã. E ele promete, se nós buscarmos ele. Boa dica. Obrigada, queridas. Eu vou mudar aqui para outra parte da sala. E agora a gente vai conversar sobre os pequenos agora, mas eu vou te passar outra pergunta aqui. E eu acabei de fazer uma pequena mudança. Uma pergunta que eu tenho é: Bíblia digital ou folha? Papel? Uau, vamos ver. Eu gosto muito da Bíblia física, com as páginas, porque na minha Bíblia está faltando uma página do livro de Tiago, porque um dos meus filhos rasgaram a página. Eu tenho várias páginas também faltando da minha Bíblia por causa do meu baby. I get too distracted on my phone. Me too. And I will be too tempted. I actually have to put my phone on do not disturb, put it out of reach. Eu gosto muito da Bíblia física, porque eu fico muito distraída com o meu celular e eu preciso colocar o meu celular no silencioso. Eu também. For me to have it right in front of my eyes. And one thing that I also do is I will write a date. Eu prefiro a Bíblia em papel também, física, porque eu quero escrever a data, escrever como Deus falou ao meu coração, e depois, no futuro, eu volto lá e olha o que Deus falou comigo naquela data. Ai, que gostoso, a mesma palavra está falando de novo comigo. Então, eu louvo a Deus pela Bíblia digital, é ótimo, ótimo, mas tantas vezes que é tão mais fácil estar com a Bíblia online, mas quando eu posso só escutar e ter o fácil acesso, né? E eles
Os meus filhos podem escutar também, fica tudo mais fácil. Mas eu prefiro a palavra física. Também, eu gostaria de falar que o fato que a gente tem no nosso telefone é demais, é uma bênção muito grande. Então, a gente está nessa fase que tem que ter cuidado, porque lógico que é ótimo, é um recurso maravilhoso. É algo que a gente pode aproveitar em vez de estar no TikTok. A gente quer que as palavras estejam na palavra. Então, Jamie? Eu concordo. Eu acho que os adolescentes, as pessoas mais jovens, estão usando celular e é tudo bem. É uma boa ferramenta, mas eu realmente gosto muito da minha Bíblia física, das páginas que eu posso ler. E eu não estou adorando a Bíblia, obviamente, eu estou adorando o Deus da Bíblia. Então, algumas vezes eu sei que isso pode soar um pouco bobo. Eu posso segurar a Bíblia e posso sentir que eu estou abraçando o Senhor, porque isso é realmente um presente que Deus deixou para a gente. Lindo. Então, mas a minha pergunta primeira, na verdade, era como como ter tempo para a palavra durante a vida e com crianças pequenas e tudo. Compartilha como você faz, por que é importante superar todas as atividades do dia e ficar na palavra de Deus. Sabe, Dana me perguntou isso 2 segundos antes disso, antes de a gente estar aqui. Então, minha mente tem realmente tentado um tornado assim. Eu fico pensando quando eu era mais nova, com 20 anos. Eu falaria para ela, fique consistente e congruente com o que você sabe. Se eu sei que a palavra de Deus é o pão da vida, se eu sei que se eu buscá-lo de todo o meu coração, então Ele é a fonte que eu preciso realmente buscar. E eu tenho quase 40 anos agora e tenho visto realmente a riqueza do meu tempo de oração com Deus, porque eu tenho o meu caderno de oração e foi desde a minha adolescência que eu tenho isso. E eu vejo a fidelidade do Senhor e pela graça de Deus, o fato de que eu pude continuar se encontrando com Deus e orando e escrevendo, e tem sido uma bênção ver a fidelidade dele na medida que eu olho e vejo a resposta de oração. Então, escrever pode ser uma boa forma para superar, para conseguir marcar tudo que você precisa. E agora, Emily, como você faz para dar uma parada na sua vida com tanto sucesso e com tudo que você faz? Como você consegue manter o seu tempo na palavra e ainda assim pastorear a sua família? Sim, eu acho que para todos nós, um dos momentos mais difíceis para ter caráter e refletir Jesus em casa. Não soa assim, mas é fácil subir aqui e colocar uma roupa legal e colocar maquiagem e realmente dar muitos conselhos bíblicos. Mas sabe onde o meu caráter vem? Realmente é exposto durante os momentos difíceis na casa. No momento que a gente está atrasado, então, no momento que a gente está na refeição e também no meu tempo com Jesus. O meu tempo com Jesus, minha devocional privada é o mais importante e isso é realmente o que catalisa qualquer outro ministério que fazemos em casa ou até fora de casa. Então, realmente priorizar o tempo de devocional com o Senhor individual em casa é essencial. Eu recomendo isso de forma prioritária. Então, podemos dizer que, às vezes, você sabe, na sua carreira, que você vai dar o sim para o Senhor e para a sua família, Sim, estando na palavra. Agora, vamos falar sobre os filhos pequenos, que eles são bem barulhentinhos, né? E então eu sou avó agora.
Mas quando os meus netos vêm, eu não tenho como ficar na palavra logo cedo. Eu espero eles irem embora e tiro um cochilo antes. Então, Gretchen, o que você fala que é uma forma importante de manter o seu tempo na palavra, mesmo em meio ao caos? Eu preciso redirecionar os meus olhos, meu espírito, meu coração para o Senhor Jesus de manhã, logo de manhã. E eu sei que eu preciso melhorar com as minhas expectativas. Eu tenho muitas expectativas com os meus esposos, meus filhos. E Jesus tem realmente trabalhado muito no meu coração sobre isso. Porque mesmo se eu estivesse acordando mais cedo, parece que meus filhos acordavam mais cedo também. E eu abria minha Bíblia e ouvia minhas crianças chegando, mamãe, mamãe, e eu ficava com tanta raiva e tão triste e frustrada e não, eu vou desistir, não vou nem ler a Bíblia hoje. Mas Jesus realmente me encorajou a convidá-los para ler a Bíblia comigo. E eu posso até ler em voz alta com eles, e isso tem treinado também o meu coração. E lembrando que eu preciso abrir a palavra de Deus. Mas é importante realmente a gente lembrar que pode ser de manhã, à tarde, à noite, no carro, esperando pelas crianças, e meditar e memorizar a Bíblia é realmente essencial. Quando a gente fecha a Bíblia, Jesus não fica na Bíblia, Jesus vem conosco. Se nós somos salvas em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós, Jesus está comigo. E Marcos 1:35, Jesus é interrompido pelos discípulos, e os discípulos vêm para Jesus e perguntam, Jesus, onde você estava? Jesus não fala, discípulos, saiam daqui. Eu estou com tempo aqui com Deus, com o Pai. Jesus, ele vai com os discípulos e compartilha isso com eles. Que demais que você compartilhou isso. E a gente tem no nosso ministério, a gente faz um encontro uma vez por ano de mãe e filha, e para memorizar a palavra. Isso é uma bênção. E, Jamie, quais são as formas práticas que você passa tempo com na palavra com os seus filhos pequenos? Fizemos várias coisas com os meus filhos, com os nossos filhos. Então, a mensagem realmente, tente várias coisas. Quando minhas crianças eram pequenas, nós fazíamos leitura bíblica antes de ir para a cama e orava. E cada um orava juntos. E agora minhas crianças cresceram e estão no programa de OANSE, aí no Brasil, a ONE aqui. E a minha história favorita nesse programa da OANSE, de memorizar versículos, eu e um dos meus filhos estávamos memorizando alguns versículos juntos. E eu e o Daniel, o meu filho mais novo, com 9 anos, e estávamos no supermercado. E tinha algumas pessoas lá, pedintes, fora ali do supermercado, pedindo dinheiro para nós. Então, eu realmente corri assim, andei bem rápido, porque eu estava apressada, estava muito apressada. E eu sei que meu filho de 9 anos olhou assim para os pedintes e eu vi ele notando. E meu filho, no carro, me perguntou, uau, mamãe, você passou por um pedinte de rua e não fez nada. Então, foi aquele lembrete assim, uau, poxa vida, como o meu filho me instruiu naquele momento para lembrar de outras pessoas e como ministrar para outras pessoas. E eu pude mostrar para ele, uau, eu preciso pedir perdão para Jesus e para o meu filho, porque eu não modelei Jesus bem. Então, foi um momento muito prático, tão simples, mas tão profundo. Mesmo quando você faz algo errado, Jesus, ele redime. Eu vou falar um pouquinho agora como vó. Eu quero voltar ao que a Emily falou. A gente parece toda arrumadinha, perfeita, né? E com terninho.
mas não precisa ser de um jeito específico. Você tem que ter esse tempo da forma como o Espírito Santo te lidera. Não tem um jeito certo. E agora, pergunta para Amanda. No meio de todo o caos, às vezes tem a doença, às vezes toda a família fica doente de uma vez. Ou então até mesmo depressão depois, após parto. O que acontece com o seu tempo na palavra quando você passa por momentos assim tão difíceis? Então, eu tive depressão de pós-parto depois de ter minhas três filhas. E eu falo isso para as mulheres o tempo todo. Eu não sentia vontade nenhuma de abrir a palavra de Deus, mas eu abri. E o que eu posso falar daquela estação da minha vida, daquela fase da minha vida, é que foi uma porta muito estreita, mas que tinha esperança para mim, por causa de Jesus, para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Embora eu não queria abrir a palavra de Deus, mas pelo fato de eu saber o que a palavra de Deus é e o poder de me sustentar através do poder dele, isso foi realmente o que me encorajou a caminhar e dar um passo a cada vez. Eu tenho realmente essa imagem assim de uma porta bem estreita e essa luz bem pouca, bem fraquinha, assim, dando esperança para mim durante esse tempo de escuridão, que quando a misericórdia do Senhor é maior, mesmo durante a escuridão, mesmo durante a tribulação, e a misericórdia dele é realmente maior do que toda a escuridão. E a palavra de Deus tem esperança e dá esperança em nós. Deixa a sua luz brilhar na escuridão, e a escuridão não pode vencer. Agora a gente vai passar para outro grupo aqui, um grupo poderoso, para falar como a palavra intercala durante os nossos momentos de sofrimento. Então, gostaria de perguntar para você compartilhar um momento de dor e como a palavra te levou durante esse momento, durante o sofrimento. No sofrimento que estou passando agora, exatamente agora eu acordo de manhã e eu sei que eu preciso buscar Jesus e ficar com Jesus, porque minha vida não faz sentido sem isso aqui, sem a palavra dele, sem a Bíblia. E na dor, eu posso ir para a palavra de Deus e ele ministra no meu coração. Tem algum versículo específico que tem sido trazido conforto? Acho que tem tantos versículos, tantas mensagens, realmente lembrando as promessas de Deus. Salmo 84, 11, que o Senhor é o nosso protetor e nosso escudo. E Ele nos guia através da palavra dEle. Eu olho para a minha vida e vejo, uau, Senhor, não tem nada de bom na minha vida. Você é bom, você é um Deus realmente bom. E eu preciso voltar à palavra do Senhor. Quando eu questiono e pergunto, para eu lembrar que a palavra de Deus é boa. E o salmista fala, é bom eu estar perto do Senhor. Então eu sei, pela palavra de Deus, que Deus, Ele simplesmente não tira nada bom de mim. Ele simplesmente dá coisas boas para mim. Ele não impede-me de chegar ao Filho dele, a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Ele me deu Jesus Cristo. Então, Ele protege-nos do que não é, protege-nos do que não é bom, do pecado. E só Ele sabe o que é. Obrigada, Damares. Compartilhe um momento que a palavra se fez viva na sua vida.
É, eu encorajo muito as pessoas a estarem na Bíblia, na palavra, porque não é o fato de, se você vai passar sobre tribulação, é quando você passar a tribulação, porque todos nós passamos por tribulações e minha mãe começou a perder a memória dela aos 70 anos. Por 22 anos. Foram muito difíceis, porque eu estava desesperada e ficava pensando, Deus, uau, quando o Senhor vai levá-la para casa? Eu sei que isso não soa muito bom. Eu sei que é terrível esse pensamento, sabe? Mas mais de 20 anos e estava sendo tão exaustivo. E eu sei que o Senhor é bom, Deus. Eu sei que o Senhor é bom. Mas por que isso está acontecendo? Por favor, me ajuda a aprender. Por favor, vamos dar uma pressa, Senhor. Por favor, me ensina rápido. Então, no momento, na noite que ela faleceu, eu fui vê-la no quarto dela e eu beijei. E o versículo que veio na minha mente foi 2 Coríntios 4:17, que as tribulações agora não vão durar para sempre. E eu sinto muito o Senhor falando para mim, uau, será que isso foi muito longo? Será que essa tribulação foi realmente muito longa? Não os 92 anos da vida dela. E agora ela não está mais aqui. Mas isso não se compara com a eternidade. E eu já tinha lido esse versículo com aquele tom, ok, eu sei o que isso significa, mas neste momento, durante essa tribulação, realmente o Senhor me ensinou de verdade o que isso significa. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele traz a palavra à vida na nossa vida. Ele não pode trazer à mente o que a gente não colocou na nossa mente. Então, compartilhe com a gente o que você já passou. Tem uma diferença entre sofrimento e sofrer bem. E eu sei que a gente pode identificar isso na nossa igreja, porque nós falamos sobre céu o tempo todo. E não porque a gente está querendo ser super espiritual, mas porque é verdade. Porque, sim, o céu vai estar chegando e o céu é realmente a nossa casa eterna. Então, para nós que já tivemos várias vezes nos vales durante as tribulações, como nós realmente desejamos Apocalipse 21. Não é um momento, é simplesmente o começo da eternidade. É a marca da minha vida que um dia vai chegar e vai chegar em breve, que nunca mais teremos dor, nem choro, nem morte, e nós estaremos com Jesus. E Jesus fala para nós, estou fazendo tudo de novo. Então, nós podemos olhar para as pessoas que estão sofrendo, como nossa amiga aqui por mais de 20 anos, e podemos pensar e lembrar que, uau, isso tudo vai ser feito novo e vai ser renovado. O Senhor vai restaurar. Mary. Uau, ano passado foi muito desafiador, porque o meu pai faleceu e às 6 semanas depois minha mãe faleceu e foi para assistência médica e os dois estavam no hospital, estavam casados há mais de 74 anos. Uau! E estavam no hospital segurando a mão, cada um na cama hospitalar. Então, assim, eu falei tchau para o meu pai, mas a Bíblia estava no coração deles também e fazia parte da vida deles. Então, o meu pai, no final, estava falando sobre as Escrituras em alemão. Mas teve uma vez que eu quero mencionar sobre esse momento, que quando já tínhamos falado tchau para o meu pai, e eu estava só esperando realmente a morte chegar na nossa porta por meses e meses. E também estava ouvindo isso sobre a minha mãe por 5 dias, praticamente sem dormir e só esperando
a morte chegar e, sabe, quando a pessoa não está respirando direito e está dando tanto trabalho para o próprio corpo e não conseguindo respirar bem. Então, as escrituras vêm realmente à sua mente e coração e para os seus familiares também. E eu lembro que ela não estava mais falando e os enfermeiros viraram ela e isso ajudou ela um pouco a respirar. E do lado dela, eu cheguei do lado do rosto dela e o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. E eu podia ver os lábios dela movendo e ela não podia mais falar, mas a palavra que ela tinha memorizado e eu sei que ela estava tentando recitar o Salmo 23, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Então eu pude com ela recitar aquele Salmo 23 sobre o Senhor sendo meu pastor, quando ela nem podia falar mais. E ela pôde ouvir a palavra do Senhor e ser ministrada à medida que ela estava entrando no céu e se encontrando com Jesus. Uau. Essas são as maravilhas da palavra. Eu quero ser como a sua mãe. Eu também. Quando não tem mais nada dentro de mim, que eu não consigo nem respirar, a palavra ainda está lá. Muitas mulheres aqui que vão voltar para casa, voltar ao sofrimento, cuidar dos pais mais velhos, as crianças com doença ou casamentos difíceis. Eu queria que você orasse por elas. Sim. Oh, Senhor, o Senhor está perto de nós, perto dos quebrantados. Eu amo muito essa promessa. O Senhor está tão perto de nós quando a vida é realmente difícil e dura. O Senhor está perto de nós quando não temos mais energia nenhuma, quando não temos mais gasolina no tanque, quando nem lembramos a diferença entre noite e dia, quando nós estamos em meio à dificuldade, sem ver o fim. O Senhor está perto. Então, eu oro muito para cada mulher aqui representada presencialmente, online, em muitas tribulações, com talvez doenças, ou casamento, ou dificuldade no casamento, dificuldade com crianças. O Senhor está perto. Por favor, Pai, esteja perto com Teu Espírito Santo e nos ajuda a percorrer e a correr bem essa carreira que o Senhor nos deu com a Tua palavra, Pai. Por favor, nos lembra da Tua palavra e versículos que memorizamos, capítulos que memorizamos. Por favor, nos conforta através da Tua palavra, através do poder da Tua palavra e através do poder de Jesus Cristo. E é no nome dele precioso que oramos. Amém. Amém. Obrigada, queridas. Louvado seja Deus por cada uma dessas mulheres.